Olá pessoal, esse é um vídeo um pouco diferente. Eu escolhi algumas questões de genética da UENEM e da UERJ para resolver com vocês. Então eu coloquei aqui nessa apresentação 20 questões diferentes, algumas mais teóricas, mas eu privilegiei principalmente as com contas de vários temas diferentes da genética. E aí eu vou explicar para vocês a resolução das questões bem passo a passo, lendo as questões. Caso vocês queiram fazer sozinhos, antes de eu explicar, vocês podem pausar o vídeo, ler a questão, e eu vou deixar também um link para essa apresentação aqui na descrição do vídeo, para ser mais fácil de encontrar, caso a visibilidade fique ruim do tamanho que eu coloquei na apresentação. Mas eu vou ler as questões e vou resolver junto com vocês, tá? Então vamos lá. Primeira questão é uma questão da UERJ 2019. Ela diz o seguinte: considere uma população de 200 camundongos. Tá, então a gente vai considerar uma população com um número de indivíduos de 200 camundongos, que foi criada em laboratório e que se encontra em equilíbrio de Hard-Weinberg. A pelagem desses camundongos é determinada por dois genes, Bzão e Bzinho. O gene Bzão é dominante e determina a pelagem marrom. O Bzinho é recessivo e denomina a pelagem branca. Então tá, gene Bzão e Bzinho, sendo que Bzão significa marrom e Bzinho branco. A frequência de indivíduos com genótipo recessivo, Bzinho, é de 16%. Então tá, a frequência de Bzinho é igual a 16%, que é a mesma coisa que 0,16. Sabe-se ainda que P representa a frequência do gene B e Q a frequência do gene Bzinho. Então, P é a frequência do gene Bzão e Q é a frequência do gene Bzinho. Em relação a essa população de camundongos, determine os valores de P e Q e também o número de indivíduos heterozigotos. Então, a primeira coisa que eu vou ter que achar são os valores de P e os valores de Q. Eu vou começar achando o valor de Q. Por quê? Repare que para nascer um indivíduo Bzinho, ele tem que ter pegado dois genes Bzinhos. Tem que ter tido a frequência do gene Bzinho e a frequência do gene Bzinho, para dar a frequência de um indivíduo Bzinho. Essa expressão aqui. Sendo que esse valor aqui, ó, a gente pode substituir por Q. Então, Q ao quadrado é igual à frequência de Bzinho, que é quanto? 0,16 ou 16%. Que, então, se eu fizer essa conta, tirar a raiz dos dois lados, dá 4 sobre 10, que é igual a 0,4. Achei o valor de Q. Como é que eu vou achar o valor de P? Em relação aos alelos, ou o alelo é Bzão ou o alelo é Bzinho. Não tem outra opção. Então, a soma de P mais Q tem que ser igual a 100%, tem que ser igual a 1. Sendo que eu já sei que o Q vale 0,4. Então, o P só pode valer 0,6. Então, para essa questão, eu já achei o valor de P e já achei o valor de Q. Falta o número de indivíduos heterozigotos. Para isso, existe uma fórmula. A frequência de indivíduos heterozigotos vai ser igual a 2 vezes P vezes Q. 2 vezes a frequência do alelo dominante vezes a frequência do alelo recessivo. Por quê? Porque para nascer um indivíduo heterozigoto, ele tem que ter pegado o alelo dominante de um pai e o alelo recessivo da mãe, ou o alelo dominante do pai e o alelo recessivo da mãe. Ou seja, vice uma coisa ou o contrário disso. Tem duas formas diferentes. Pegar um alelo dominante e um recessivo, um de cada progenitor. Então, eu tenho aqui 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Se eu fizer essa conta,
ela vai me dar a proporção de indivíduos heterozigotos. 0,6 vezes 0,4 dá 0,24. Vezes 2 daria 0,48. Ou 48%. Só que eu quero o número de indivíduos heterozigotos. O número de indivíduos heterozigotos vai ser a frequência dos indivíduos heterozigotos, 0,48, vezes o número total de indivíduos, 200. Isso aqui dá quanto? Bom, dá 2 vezes 0,48, 0,96 vezes 100, 96. Tenho 96 indivíduos heterozigotos. Aqui eu fiz a conta, nas próximas questões eu vou fazer mais organizado. Mas só para vocês entenderem a lógica do processo. Essa matéria aqui, ela se chama equilíbrio de Hardy-Weinberg ou genética de populações. Então, é uma área bem específica da genética. Ela não é muito comum de cair em vestibulares, mas caiu, por exemplo, nessa prova que é a UERJ de 2 anos atrás, a UERJ de 2019. E a questão tem uma outra pergunta, só que como ela não é de genética, assim, em relação às contas, eu não vou responder agora, com muitos detalhes, eu vou só falar por alto. Ele pergunta uma condição necessária para que uma população seja considerada em equilíbrio Hardy-Weinberg. Basicamente, uma população em equilíbrio Hardy-Weinberg é uma população em que não acontece evolução. Então, você poderia colocar isso, uma população em que não acontece evolução, ou colocar uma população que não está sujeita à seleção natural, que não está sujeita à migração, mutação, essas informações. Questão número 2. Aqui a questão diz o seguinte: em pombos, o sexo é determinado pelos cromossomos E e W, sendo as fêmeas heterozigotas, ZW. Então, vou anotar aqui embaixo. Quando for ZW, isso é uma fêmea. E os machos homozigóticos ZZ. Quando for Z e Z, isso é um macho. A coloração das penas desses animais é determinada por 3 genes ligados ao cromossomo Z. Observe a imagem que representa o padrão de dominância desses genes no cruzamento dos pombos. Então, aqui tem esse quadro que é muito importante. Ele mostra para a gente que o gene W, que o cromossomo W não tem gene para coloração. Ele não influencia no indivíduo. Já o cromossomo Z pode ter 3 tipos de genes diferentes. Pode ter o gene para a cor vermelha, o gene para a cor azul ou o gene para a cor marrom. E aqui a gente tem um cruzamento. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual desses genes dominam entre si. Aqui é um caso de polialelismo. Eu tenho mais de um alelo para uma mesma característica. Eu tenho o vermelho, azul e o marrom. Mas eu tenho que saber qual é a relação de dominância entre eles. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar aqui nos cruzamentos, que ele já deu para a gente o resultado, os indivíduos heterozigotos e como eles são. Como assim? Repara que aqui eu tenho um macho vermelho, que tem tanto gene para vermelho quanto gene para marrom. Porém, ele é da cor vermelha. Se ele tem gene para vermelho e gene para marrom, mas ele é da cor vermelha, eu já sei que vermelho domina sobre marrom. Aqui eu tenho um indivíduo que tem gene para vermelho e gene para azul. Porém, ele é vermelho. Então, eu já sei também que o vermelho domina sobre azul. E aqui do lado nós temos um macho que tem gene para marrom e gene para azul, porém ele é da cor azul. Se ele tem gene para marrom e gene para azul e é da cor azul, é porque azul domina sobre marrom. Dessas condições aqui, eu posso estabelecer uma regra única, jogando todas essas informações numa relação só, que seria qual? Vermelho domina sobre azul, que domina sobre marrom. Então, as relações que nós vamos ter em relação aos alelos do cromossomo Z são essas. Aí, vamos logo para a nossa pergunta. A questão diz o seguinte: a partir dessas informações, considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis. Tá, então, vai ter uma fêmea vermelha. Vou anotar isso aqui em cima.
Uma fêmea vermelha seria como? As fêmeas são Z e W, sendo que W não tem gene para cor. Então, aqui no Z dela, vai ter um V de vermelho. Ela vai cruzar com o macho azul. Só que aí nós temos duas opções para machos azuis. Ou eles são homozigotos, tem gene apenas para azul, ou eles são heterozigotos, tem gene para azul e o gene para marrom, só que o azul domina sobre o marrom e aí ele se expressa da cor azul. A questão pergunta, apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Já apresentei, ou ele é ZAZA ou ele é ZAZM. Calcule ainda para cada um desses genótipos a porcentagem de pombos de coloração azul na prole, independente do sexo. Então, eu vou cruzar esses machos com a fêmea vermelha e vou ver qual a proporção de indivíduos azuis na prole. Aqui, ó, macho azul cruzando com a fêmea vermelha. Se juntar aqui esse gene com esse gene, vai nascer um macho de cor vermelha, porque vermelho domina sobre azul. Então, eu não estou considerando esse resultado. Aqui, a mesma coisa. Agora, aqui nasce uma fêmea azul, aqui nasce uma fêmea azul. Então, no primeiro cruzamento, a chance de nascer indivíduos azuis é de 50%. Que é esse resultado, que é uma fêmea azul, e esse resultado, que é uma fêmea azul. E no segundo cruzamento, aqui o macho, ZA-ZM, cruzando com a fêmea vermelha. Esse resultado aqui é um macho vermelho, esse aqui também é um macho vermelho, aqui é uma fêmea azul, então eu vou considerar, aqui é uma fêmea marrom, então eu não vou considerar. Aqui a chance é de 25%. Então, a resposta para essa questão são os dois genótipos, ZA-ZA e ZA-ZM, e as proporções de indivíduos azuis na prole. No primeiro cruzamento, 50%, no segundo cruzamento, 25%. Questão número 3. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então, aqui nós temos o heredograma, assim, com as diferentes gerações. Aqui os indivíduos foram marcados sequencialmente. E aí pergunta o seguinte: o indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é... Então, a gente tem que saber a probabilidade desse indivíduo 10 aqui, ó, ser portador do alelo. É isso aqui que a gente vai ter que calcular primeiro. Essa mutação aqui, ele não explicou muito para a gente como ela é. Só que a gente tem como tirar algumas conclusões. Por exemplo, se a mutação fosse dominante, provavelmente a gente não veria uma geração sendo pulada. Ela apareceria aqui e algum desses filhos teria também. Ela apareceu aqui e algum desses filhos teria que ter também. Então, essa mutação aqui, ela provavelmente é recessiva. E como os sexos são igualmente afetados, eu posso fazer a questão como se fosse uma mutação autossômica recessiva e ver se o meu resultado se encaixa. Se é uma mutação autossômica recessiva, isso quer dizer que os indivíduos afetados, os indivíduos aqui com anomalia, vão ser azinho, azinho. E os indivíduos sem anomalia vão ser azão alguma coisa. Então, o que essa questão realmente quer é saber a chance, a probabilidade do indivíduo 10 ser azão, azinho. Qual é a chance dele ser portador? Ou seja, ter o gene, mas não apresentar a mutação. Como é que eu vou saber isso? Primeiro, eu vou ter que ver os pais dele. Como é que são os pais dele? Aqui, 7 e 8. Nenhum dos dois é mutante. Porém, eles tiveram um filho com anomalia. Isso só é possível se tanto o 7 quanto o 8 forem heterozigotos. Porque eles podem, sendo dessa constituição, ter filho com anomalia, juntando o azinho dos dois,
e filhos normais, pegando pelo menos o azão de um dos pais. Sendo um indivíduo 7, 8 azão, azinho, vamos fazer o cruzamento entre eles para isso ficar mais claro. Azão, azinho, azão, azinho. Aqui, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Fiz aqui os cruzamentos. E aí, o que nós vamos ter? A questão que é a chance do indivíduo ser assim, ser azão, azinho. Sendo que, qual é a pegadinha que essa questão do Enem tem? Quando as pessoas olharem para isso, elas vão ver a chance de 2 em 4, já que tenho 2 resultados azão-azinho para 4 resultados possíveis. Mas não, os 4 resultados não são possíveis. Porque o indivíduo 10, repara, ele já é um indivíduo que está vivo. Está aqui, ó, já é um indivíduo nascido. É um indivíduo que não é uma possibilidade, ele já existe. E ele já existe, nós já sabemos que ele não tem a anomalia. Então, essa chance aqui de ser um indivíduo com anomalia não existe para ele. Eu sei que ele é um indivíduo normal. Então, ou ele é azão-azão ou azão-azinho. É só isso aqui que eu vou ter que considerar do espaço amostral para ele. E aí a questão pergunta qual é a chance dele ser assim, azão-azinho, dessas duas opções que ele tem. E aí eu vou considerar só esses 3 resultados. A chance, então, a probabilidade do indivíduo 10 ser azão-azinho, essa probabilidade ela vai ser igual a 2 sobre 3. Isso equivale a quanto? A 66,6%. Qual é a alternativa mais próxima aqui? 67. Seria essa a resposta correta. Questão número 4. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas. Então, quem não é anão, azinho, azinho, é homozigoto recessivo. José é um anão. A questão me disse isso. José é um anão. Então, já sei que ele é azão alguma coisa. Filho de mãe anã e pai sem nanismo. Se o pai dele não é anão, o pai dele é azinho, azinho. Então, José só pode ser azão, azinho. Ele é casado com Laura, que não é anã. Se a Laura não é anã, ela é azinho, azinho. Qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Primeiro, vamos ver a chance da criança, filha dele, ter o nanismo. Então, eu vou fazer o cruzamento. José e Laura. Aqui, ó, José e Laura. José é azão, azinho. Laura é azinho, azinho. Fiz aqui o cruzamento. A chance de ser anão é 2 quartos, 2 em 4, que é a mesma coisa que metade. Só que a questão não pergunta só a chance deles terem uma criança anã, perguntam uma filha, ou seja, uma menina anã. Então eu vou pegar essa chance, ó. Basicamente o que a questão quer? A probabilidade de ser menina e anã. Qual a chance de um indivíduo nascer do sexo feminino? Meio, porque ou o indivíduo nasce do sexo feminino ou do sexo masculino. São duas opções. A sexo feminino é uma dessas duas opções. Meio e. Na probabilidade, como é que a gente faz o E? A gente multiplica. Meio e a chance de ser anão, que a gente calculou que para esses pais também é meio. Meio vezes meio, multiplica em cima, 1 vezes 1, 1. Multiplica embaixo, 2 vezes 2, 4. Dá 1 quarto, que é a mesma coisa que 25%. E 25%. Aqui na questão letra B. Questão número 5.
Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos com pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz indivíduos malhados, com pelagens de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados cruzados apenas entre si, que gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com pelagem malhada e 20 indivíduos com coloração inteiramente branca. O resultado desse cruzamento é exemplo do seguinte fenômeno genético. Se você tem um indivíduo que é de uma cor, vermelha, e você tem outro indivíduo que é de uma outra cor, branco, e quando eles cruzam entre si, nasce um indivíduo vermelho e branco, isso quer dizer que não existe relação de dominância entre esses genes. Então, a gente está pensando num caso de ausência de dominância. E quando a gente tem uma ausência de dominância, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma dominância incompleta ou uma codominância. Aí aqui a questão nem te deu a dominância incompleta como opção. Então a gente já tem que a codominância direto. Mas só para pegar a diferença entre elas, a dominância incompleta acontece quando o indivíduo novo é uma mistura dos fenótipos do antigo, só que é o meio termo entre eles. Então, tipo, o indivíduo vermelho e o indivíduo branco daria um indivíduo rosa. A codominância é quando é ao mesmo tempo os dois fenótipos parentais. Então, é o indivíduo vermelho e o branco terem filhos que são vermelhos e brancos, que é o caso do malhado. É um caso de codominância. Questão número 6. Diz o seguinte. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais. Já deu um BO aí. Pois descobriu que seu tipo sanguíneo é O negativo. Então eu tenho aqui o jovem, que está nesse questionamento, e ele sabe que ele é O negativo. E a mãe, né, a possível mãe, ela é B positivo. E o seu pai, ele é A positivo. Aí o jovem aqui, ó, ficou, ih, gente, como assim? Minha letra é diferente, meu sinal é diferente. Será que tem coisa errada? Bom, vamos pensar geneticamente como são esses indivíduos. Para ser O negativo, esse indivíduo tem que ser Izinho, Izinho, que significa O, e o RH negativo ele é recessivo, Rzinho, Rzinho. A mãe, para ser B positivo, tem que ser Izão B alguma coisa, pode ser um outro Izão B ou um Izinho. E para ser RH positivo, ele é dominante, então tem que ser Rzão alguma coisa. E o pai dele tem que ser Izão A alguma coisa, que pode ser um outro Izão A ou um Izinho. E RH positivo é Rzão alguma coisa. Então vamos lá. Ele pergunta assim, a condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que, para ele realmente ser filho biológico desses casais aqui, ó, cada izinho dele tem que ter vindo de um dos pais. Então, os pais têm que ser heterozigotos para o sistema ABO. E cada Rzinho desse tem que ter vindo de um dos pais. Então, os pais também têm que ser heterozigotos para o sistema RH. Vamos ver se isso aparece aqui. O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Bom que a gente não precisa nem ler as outras, ó. A questão A já disse tudo pra gente, ó. Basicamente é isso. Porque os pais teriam que ser como? Izão Bzinho, Izão Azinho, Rzão Rzinho, Rzão Rzinho. Aí tem como formar um indivíduo com essa configuração. Questão número 7. Admita uma raça de cães cujo padrão de coloração da pelagem dependa de dois tipos de genes. A presença do alelo Ezinho recessivo em dose dupla impede que ocorra a deposição do pigmento por outro gene, resultando na cor dourada. Aí tem até um sistema aqui, ó. Quando o indivíduo é Ezinho, Ezinho, tem esse gene assim, não interessa se ele tem Bzinho, Bzinho, ou Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho. Ele é sempre dourado. Ok. No entanto, basta o único gene dominante Ezão para que o animal não tenha cor dourada e exiba pelagem chocolate ou preta. Então, se ele tiver pelo menos um alelo Ezão,
que é o que está sendo mostrado aqui, ele pode ser chocolate ou preto, dependendo do gene B. Caso o alelo ESão dominante ocorra associado ao gene Bzinho duplo recessivo, sua coloração será chocolate. Então, Bzinho, Bzinho. Está aqui. Indique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais, justificando sua resposta. Quando se tem um caso em que um alelo, uma combinação recessiva, que determina se a pelagem vai existir ou não, repare, esse gene ele está interagindo com o outro, fazendo uma relação que a gente chama de epistasia, que é quando um gene consegue encobrir ou não a expressão de outro. Então, isso aqui é um caso de epistasia. Como é uma combinação recessiva que causa essa epistasia, a gente chama isso de epistasia recessiva. Se fosse o gene dominante que pudesse encobrir a expressão do outro, aí o nome seria epistasia dominante. Então, a primeira pergunta é isso. A epistasia recessiva. Qual a justificativa? Porque um gene recessivo é capaz de controlar a expressão de um segundo par de genes. Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate. Então tenho cães com pelagem chocolate. Para ter pelagem chocolate, tem que ser Ezão, alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Né? Então, para ser chocolate, tem que ter o Bzinho, Bzinho e tem que ter Ezão, alguma coisa. Pergunta, como é que é o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou um filhote dourado? Para nascer um filhote dourado de um casal chocolate, e como o dourado depende do E, tem que ter nascido um indivíduo Ezinho dessa combinação aqui. Isso só é possível se os dois pais tiverem esse Ezinho. Então, o genótipo dos pais é esse aqui, ó. Ezão, Ezinho, Bzinho, Bzinho. Respondi a primeira pergunta. Mas a questão da PET, calcule ainda a probabilidade de esse casal tenha um filhote de pelagem chocolate. Beleza. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer o cruzamento. Vou separar aqui os genes. Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Repara que esse aqui, independente do gene B, vai ser um indivíduo dourado. Esse aqui é o que eu não estou considerando. Já os outros 3/4 são filhotes que têm alguma cor. Podem expressar alguma cor, já que eles têm o Ezão dominante. Ele pode ser chocolate. Só que aqui, o outro par dos genes deles é igual. Então, ele não vai influenciar na conta. Eu não preciso fazer um outro cruzamento. Só cruzar o Ezão e o Ezinho já é suficiente. Então, a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de pelagem chocolate é 3/4, ou 75%. Questão número 8. Os indivíduos de uma população de uma pequena cidade, fundada por uma família de europeus, são frequentemente frutos de casamentos consanguíneos. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos de uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva, com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Então, está dizendo assim, em famílias... Por exemplo, fazer um exemplo assim genérico. Em famílias, vou repetir, em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, então tem aqui os pais saudáveis, apenas os filhos do sexo masculino são afetados. Diz aqui, ó, que apenas os filhos do sexo masculino são afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença, então tem lá o pai que tem a doença e a mãe é portadora do gene. Vou colocar aqui um pontinho. 50% da descendência, independente do sexo, é afetada. Então, vou fazer assim, só para ilustrar. Metade da descendência é afetada, independente do sexo. Fiz esse rascunho rápido. Reparem o seguinte, aqui a mãe é portadora.
Reparem o seguinte, quando a gente tem uma característica populacional como essa, em que reparem que o indivíduo masculino ele tem bem mais chance de ser afetado que o indivíduo feminino. Primeiro que a questão diz que existe, né, indivíduo feminino portador. E aqui, ó, repara que num heredograma como esse, eu teria 2 homens afetados para uma mulher afetada, e nesse aqui, um homem afetado e nenhuma mulher afetada. Repara que um sexo é frequentemente mais afetado que o outro. O outro sexo ser afetado acontece em um evento mais raro. Quando isso acontece, é porque nós temos uma mutação ligada ao cromossomo X. Até por isso que as mulheres podem ser normais, afetadas ou portadoras. Isso acontece só em heranças ligadas ao cromossomo X. Como a gente tem aqui casos em que nenhum dos pais apresenta doença, mas o filho pode apresentar, isso só acontece no caso de uma mutação ser recessiva e poder pular uma geração e se expressar na próxima. Então a gente está falando de uma mutação que é ligada ao X recessiva. Resposta certa aqui está na letra A. É uma mutação recessiva ligada ao cromossomo X. Muitas pessoas podem ter dúvidas. Por que não é ligado ao Y? Se fosse ligado ao Y, não teria como nascer um filho afetado de um pai normal. Porque o cromossomo Y desse garoto tem que ter vindo do pai dele. Questão número 9. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais, com um homem normal. Tá, então vou fazer um desenho, ó, tem um homem normal, tem a mulher, e ela é portadora dessa mutação, e ela tem 3 filhos normais. Vou colocar aqui independente do sexo, que eu não sei se ela quis dizer filhos do sexo masculino ou só filhos conjunto, né, de homens e mulheres. Então, vou colocar sexo não especificado. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria. Então, o pai dos filhos dela tinha o pai que sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação do gene PAH encontrado em um dos alelos da mulher. Ok. Qual a probabilidade da quarta criança, que tem a quarta criança, desse indivíduo, desse casal, apresentar fenilcetonúria? Basicamente, que era a probabilidade, né, da quarta criança ter, né, fenilcetonúria. E o que é ter fenilcetonúria? A questão disse que quem tem isso, tem essa mutação no gene PAH, ele é autossômica recessiva. Então, vou colocar aqui Fzinho, Fzinho. Então, qual a probabilidade da criança 4 ser Fzinho, Fzinho? Basicamente é isso. O que a gente precisa saber? Para que isso aconteça, a gente tem que considerar 3 coisas. O pai. Repara que o pai, eu não sei como ele é, a princípio. Tem que ser Fzão, Fzinho. A mãe, nesse caso ele já deu pra gente Fzinho, Fzinho. E o cruzamento desses dois, desse casal, dá um resultado Fzinho, Fzinho. Basicamente essas aqui são as 3 condições que tem que acontecer. Se uma condição já for obrigatória, a gente não precisa multiplicar, porque é basicamente colocar 1, porque ela já é 100% de chance. Por exemplo, a mãe, a questão já me disse que tem fenilcetonúria. Então, ela já tem 100% de chance de ser Fzinho, Fzinho. O pai ser Fzão, Fzinho, vamos ver. Eu sei que o pai é Fzão alguma coisa. Só que o pai dele tem fenilcetonúria. Então, ele só pode ser Fzão, Fzinho. Então, aqui também não altera. Aqui é só colocar o número 1. Qual o resultado, qual a chance desse casal gerar um filho Fzinho, Fzinho? Só pegar Fzão, Fzinho do pai,
cruzar com o Fzinho da mãe. Posso colocar uma vez só, porque ele se repete. Da Fzão, Fzinho, Fzinho, Fzinho. A chance de ser fenilcetonúria é 1 em 2, é meio. Vou colocar aqui, meio. Multiplicando isso tudo aqui, ó, dá meio de chance, que é igual a quanto? 50%. Que letra D. Questão número 10. No heredograma a seguir, pode-se verificar a ocorrência de uma determinada síndrome genética. Identifique os tipos de herança genética associados a essa síndrome em relação a 2 fatores. Qual o padrão de dominância e sexo? Em seguida, cite 2 características representadas no heredograma que explicam esse tipo de herança genética. Então, tá, ele basicamente quer saber que tipo de herança é essa. Vamos contar indivíduos machos afetados. 1, 2, 3. 3 homens afetados. Quantas mulheres afetadas? 0. Então, a mutação é ligada ao X. Qual a justificativa? Número de um sexo mais afetado que o outro. Vamos saber se ela é autossômica ou ela é recessiva. Geração 2 foi pulada, geração 4 foi pulada. Ela é, então, recessiva. Justificativa, pula a geração. Então, aqui nós temos uma mutação ligada ao X recessiva, porque tem um sexo mais afetado que o outro e porque tem gerações que são puladas. Questão número 11. Considere o cruzamento de um bode sem chifres com 3 cabras. Tá, então tem o bode. Ele não tem chifres. Ele é sem chifres. Ele foi cruzado com 3 cabras. Em cada cruzamento foi gerado apenas um filhote. Observe os dados na tabela. Então tá, aqui eu tenho a tabela que mostra a presença de chifres na cabra e no filhote. E aí ele quer o seguinte: admite que a ausência de chifres em capino seja uma característica monogênica dominante. Tá, então quem não tem chifres tem que ser asão alguma coisa. Então, o bode é asão alguma coisa. E todo mundo que for sem chifres, também. Então, todo mundo aqui que está como não, também tem que ser asão alguma coisa. E todo mundo que está com sim, tem chifres, só pode ser recessivo. Azinho, 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 azinho. Utilizando as letras azão e azinho para representar os genes envolvidos, determine o genótipo do bode das 3 cabras. Tá, eu tenho que dar o das cabras também. Olha para a cabra número 3. Ela é azão alguma coisa, assim como o pai, que é o bode azão alguma coisa, eles tiveram filho azinho azinho. Isso só é possível se ela tiver o gene azinho e o bode também. E aqui no cruzamento 1. Nasceu um filhote azão alguma coisa de uma mãe que é azinho azinho. Tudo bem, esse azão veio do bode que é o pai. Mas a mãe só pode doar o quê? Azinho. E a gente fechou. Conseguimos achar os genótipos do bode das 3 cabras. O bode é heterozigoto. A cabra 1 é homozigoto recessiva, assim como a 2. E a cabra número 3 é heterozigoto. Questão número 12. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade está sendo contestada. Só vê questão polêmica. A análise revelou que ela era do tipo sanguíneo AB e o filho do tipo sanguíneo B. Então, tem aqui uma mulher que é do tipo sanguíneo B, e o filho dela, perdão, a mulher é do tipo sanguíneo AB, e o filho dela tem o tipo sanguíneo B. O genótipo do homem, pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é... Então, ele pergunta assim, qual desses aqui com certeza não é o pai? Beleza.
Para nascer um filho B, ele tem que ser isão B, ou isão B, izinho. A mãe, que é a B, ela é isão A, isão B. Beleza? E aí nós temos que ver o seguinte, o filho ou é assim ou assim. Sendo que repara que a mãe, por ser a B, esse gene isão A dela aqui, com certeza não foi o que ela passou para o filho. Ela passou o gene isão B, já que nasceu um filho B. Então, esse isão B ou esse são da mãe. Então, o possível pai ou deu outro isão B, ou deu o gene izinho. Então, o pai tem que ter alguma dessas possibilidades aqui. Olha esse indivíduo aqui, da letra A, isão A, isão A. Um cara que é isão A, nunca vai poder ter um filho B com uma mulher que é AB. Ou ele vai ter um filho A ou um filho AB. Então, esse cara aqui, com certeza, não é o pai. O da letra B, embora seja A também, ele tem um izinho, que poderia ser esse izinho aqui. E aí, tudo bem. Aqui nós temos um O, um pai O, também poderia ser. E dois pais do sangue tipo B, que também poderia ser. Agora, o pai que é totalmente A, homozigoto dominante, homozigoto, nunca poderia ser pai desse garoto. Então, ele é o que a gente retira por exclusão. Questão número 13. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsa de sangue rotuladas com código 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação usando 2 tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro abaixo. Beleza. Tem aqui o quadro, né? E está mostrando para a gente. Por exemplo, a bolsa tipo 1. Lá, ela pingou o soro anti-A e não teve reação. Quando pingou o soro anti-B, teve reação. Então, esse indivíduo é B. Ele tem que ter o anticorpo, tem que ter a proteína B para reagir com o anti-B. Na bolsa 2, aglutinou aqui só no A. Então, esse indivíduo é A. Na bolsa 3, aglutinou tanto no A quanto no B. Então, é o indivíduo AB. Na bolsa 4, não aglutinou, não reagiu nem ao A nem ao B. Isso só acontece no sangue tipo O. Na bolsa número 5, aglutinou só quando pingou o soro anti-B. Se pingou o soro anti-B e aglutinou, é porque aquele sangue é do tipo B. E pergunta, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo A? Só tem uma bolsa do grupo sanguíneo A, que é a bolsa número 2, que tem quantos litros? 25 litros. Então, aqui, ó, letra B. Questão número 14. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Então, vamos ver. A gente vê que tem gente afetada em todas as gerações. Então, essa mutação aqui, ela é uma mutação dominante. Tem indivíduos afetados aqui em todos os casos, todas as gerações. E aí vamos ver em relação ao número de sexos afetados. Homens, 1, 2, 3. 3 homens afetados. Mulheres afetadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mulheres afetadas. Tem um sexo muito mais afetado que o outro. Então, só pode ser ligado ao X. Como não pula a geração, ligado ao X dominante. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, na letra D, dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam doença. Homem afetado, todas as filhas apresentam doença. Homem afetado, todas as filhas femininas apresentam a doença. Tá certíssima, letra D. Questão número 15. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: tamanho de asa e cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a asa vestigial é recessiva e a asa longa dominante, tá?
Então, asa, tenho dois tipos, vestigial ou longa. Vestigial é recessiva, longa é dominante. Então, vou usar aqui, ó. Opa. Vzinho, Vzinho para vestigial, Vzão alguma coisa para longa. Em relação à cor do indivíduo, cor, a coloração cinza é recessiva e a preta é dominante. Então, o indivíduo pode ser cinza ou preto, sendo a cor cinza recessiva e a preta dominante. Então, cinza, Czinho, Czinho, preta, Czão alguma coisa. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Então, tá, foi indivíduo Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, cruzado com o indivíduo Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, do qual foram geradas 288 moscas. Tá, eu tive um número de moscas geradas de 288. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Tá, como é que são os pais? Os pais têm asa longa e são pretos. Então, qual é a chance de nascer filhos de asa longa e pretos aqui? Então, vamos fazer os cruzamentos separados. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E Czão, Czinho com Czão, Czinho. Então, vamos lá. Qual é a proporção de indivíduos de asa longa aqui? Ó? 3/4. E pretos. 3/4. Então, a chance de ter as duas características iguais dos pais é 9/16. Tem o mesmo fenótipo. Só que é 9/16 de quanto? De 288. Então, eu vou pegar 9, multiplicar por 288 e dividir por 16. Olha que conta legal para cair na sua prova. Desse tamanho, vou fazer na calculadora, na prova não pode, mas, pelo amor de Deus, né? A resposta dá 162. Que está aqui na letra B. Questão número 16. A hemofilia A, uma doença hereditária recessiva que afeta o cromossomo X, é caracterizada pela deficiência do fator 8 da coagulação. Considera a primeira geração dos filhos do casamento de um homem hemofílico, e como a mutação está no cromossomo X, então vai ser assim, ó, XY, esse homem, e ele é hemofílico, então, Hzinho, porque a questão disse que hemofilia é recessiva. Como a mulher que não possui o gene para hemofilia. Se ela não possui o gene para hemofilia, ela tem os dois dominantes. As chances que sejam gerados desse casamento filhos hemofílicas e filhas portadoras dessa doença correspondem, respectivamente, aos seguintes percentuais. Vou ter que fazer o cruzamento. Aqui a mulher. Aqui o homem. Eita, aqui eu inverti. A questão quer, respectivamente, o quê? Filhos hemofílicos. Então, os caras hemofílicos. Não, os caras aqui ó, só pode ser normais. Então, a chance inicial é 0. Filhas portadoras. As duas meninas são portadoras. Então, é 0 e 100%. Que aqui está na letra A. Porque, olha só os meninos. Os dois são normais. Então, a chance de ser hemofílico é 0. As meninas, as duas são portadoras. Então, a chance de ser portadora é 100%. Questão número 17. Um par de alelos regula a cor dos pelos nos porquinhos da Índia. O alelo dominante Bzão produz a pelagem de cor preta. Então, Bzão está relacionado ao indivíduo preto. Enquanto o alelo recessivo Bzinho, a cor branca. Indivíduo Bzinho,
branco. Para determinar quantos tipos de gametas são produzidos por um desses animais, cujo fenótipo homozigoto dominante tem o mesmo fenótipo do indivíduo heterozigoto, é necessário um cruzamento teste. Admita que os descendentes da primeira geração do cruzamento teste de uma fêmea com pelagem preta apresentam tanto pelagem preta quanto pelagem branca. Descreva o cruzamento teste realizado e determine o genótipo da fêmea e o genótipo dos descendentes. Tá, ele falou que cruzou uma fêmea preta com um indivíduo branco. O cruzamento teste é sempre cruzar com um indivíduo totalmente recessivo. E nasceu tanto indivíduos pretos quanto indivíduos brancos. Isso só é possível se a fêmea carregar o alelo Bzinho com ela. E esses filhotes pretos, eles são pretos por terem pegado o gene da mãe, mas eles têm que ter o alelo Bzinho que o pai, que foi usado para cruzamento teste, passou para eles. Ok. Então, a questão pede, descreva o cruzamento teste. É só descrever isso aqui. E determine o genótipo da fêmea e os genótipos dos descendentes. A fêmea tem o genótipo heterozigoto e os descendentes têm o genótipo homozigoto recessivo ou o genótipo heterozigoto. Questão número 18. A doença de von Willebrand, que atinge cerca de 3% da população mundial, tem causa hereditária de natureza autossômica dominante. Então, quem tem a doença tem que ter alelo dominante. Essa doença se caracteriza pela diminuição ou disfunção da proteína conhecida como fator von Willebrand, o que provoca quadros de hemorragia. O esquema abaixo mostra o heredograma de uma família que registra alguns casos dessa doença. Admita que os indivíduos 3 e 4 casem com pessoas que não apresentam a doença de von Willebrand. Tá, antes de eu fazer isso, eu vou achar os genótipos aqui. Como ele falou, quem tem a doença tem que ser azão alguma coisa. Quem não tem é recessivo. Repara aqui, ó, que nasceu indivíduos homozigotos recessivos. Então, o pai com certeza é heterozigoto. A mãe é homozigota, então os filhos dela todos têm que ter o gene azinho. Já sei o genótipo de todo mundo. E ele quer saber se eu pegar o indivíduo 3 e o indivíduo 4 e cruzar, fazer um cruzamento, um casamento deles com pessoas que não têm a doença, com pessoas azinho. Qual é o percentual dos filhos? Aí que eles estão perguntando o seguinte: as probabilidades percentuais de que seus filhos apresentem a doença. Então, quer saber a chance de ser doente. Então, o indivíduo 3, ele é azão-azinho. Azão-azinho, juntando com azinho, tem 50% de chance de desenvolver a doença, que são esses indivíduos aqui. O indivíduo 4 não tem a doença. Juntando com o não tem a doença também, a chance vai ser 0%. Então, a probabilidade percentual respectiva é 50 e 0. Aqui, letra A. Questão número 19. Na espécie humana, a calvície, uma herança influenciada pelo sexo, é determinada por um alelo dominante nos homens, mas recessivo nas mulheres. Tá, então pensa o seguinte. Vai ter aqui a seguinte diferença. Então, eu tenho homens e eu tenho as mulheres. E aí, nós temos 3 combinações possíveis. Czão, 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 Czinho, Czinho, Czinho. A calvície é dominante em homens. Então, os homens Czão, Czinho e Czão, Czão serão calvos. O homem Czinho, Czinho, não. Só que ela é recessiva nas mulheres. Então, aqui a mulher não é calva se for Czão, Czão, não é calva se for Czão, Czinho, e só é calva se ela for Czinho, Czinho. Ok, a questão me disse isso. Considere um casal, ambos heterozigotos para a calvície. Se ambos são heterozigotos, esse casal é Czão, Czinho, Czão, Czinho. E eles tiveram um filho e uma filha. Então, tem um filho lá já nascido, uma filha já nascida.
Com base apenas nos genótipos do casal, qual a probabilidade que seus dois filhos sejam calvos? Fazendo o cruzamento, eu tenho aqui Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Ele quer os dois filhos calvos, um menino e a menina. Para o menino ser calvo, tem que ser Czão, Czão e Czão, Czinho. Então, aqui são 3 das 4 chances. Então, a chance do menino ser calvo é de 3/4. E a chance da menina ser calva, para ela ser calva, tem que ser Czinho, Czinho. É só essa chance aqui. 1 em 4. Menino calvo e menina calva. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Eu pude multiplicar assim direto, sem as frações correspondentes ao sexo, porque essas pessoas já existem, elas já estão vivas. Já nasceram, já tudo. Então, eu não preciso colocar isso na conta. O casal já tem um filho do sexo masculino e uma filha do sexo feminino. Só precisei ver a chance de cada um ser calvo. Multipliquei e aqui deu 3/16. Letra A. Questão número 20. Em um determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão, que é letal em homozigóticos. Então tá. Azão, letal, cruzinha. Azão, azinho, pelagem branca. Seu alelo recessivo azinho condiciona pela pelagem preta. Azinho, azinho, preta. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigotos, cruzei um casal heterozigoto. Então, aqui, cruzando o casal, azão, 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 azinho, azãozinho, azinho, azinho. Esse aqui a gente sabe que não existe. Então, tá aqui. Para os filhotes vivos de cruzamento de um casal heterozigoto, esperam-se as seguintes proporções de camundongos brancos e pretos. Respectivamente, branco vai ser 2 de 3 resultados, e o preto vai ser 1 de 3 resultados. Então, é 2/3 e 1/3. Resposta certa, letra C. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido essas questões. Eu pretendo resolver mais. Eu peguei 20 questões, assim, um pouco mais complexas, um pouco mais desafiadoras das provas do Enem e da UERJ, para resolver aqui com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí para mim nos comentários que eu vou responder. Eu estou sempre dando uma olhada. E nos vemos no próximo vídeo.